E a graça de Deus seja abundante sobre você nessa noite. Seja bem-vindo para a comunhão conosco e adorar o Senhor juntos. Filipenses, capítulo 3, versos 4 a 11. Vejam o que diz a Escritura Sagrada. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder de sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome, pela Tua palavra perfeita, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendê-la e para aplicá-la ao nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ensina a verdade, nos convença da verdade, nos transforma pela Tua verdade. Pedimos isso e esperamos o tempo inteiro no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, no final da Primeira Guerra Mundial, General Pershing enviou uma mensagem para as tropas na Europa, anunciando uma parada de vitória nas ruas da cidade de Paris. Mas havia alguns requisitos para qualificar, dois requisitos que deveriam qualificar o soldado que iria participar dessa grande parada da vitória. A primeira delas é que ele devia ter uma história, um bom currículo. Ele não deveria ser acusado de nenhum tipo de má conduta como soldado. E a outra é que ele deveria ter pelo menos, ou deveria ter 1,86 m de altura. Então a notícia chegou para as companhias de soldados americanos e todos começaram a ficar animados. E, infelizmente, eles começaram a se comparar uns com os outros em termos de altura. Uns consideravam que eram altos o suficiente, outros consideravam que eram baixos, e pessoas do meu tamanho já eram descartadas de imediato no olho mesmo, sem nenhum tipo de esperança. Até que chegou um dos capitães daqueles soldados, e enquanto eles se comparavam, esse oficial, ele que deveria descobrir se havia algum candidato naquela companhia, ele então marcou na parede 1,86 m de altura. E ali então os soldados começaram a dar uma olhada, alguns olharam a marca, alguns se afastaram, viram que não chegavam à altura, não estavam nem perto da altura, outros tentaram, ficaram bem aquém do estabelecido, até que finalmente o homem mais alto da tropa se levantou, foi até a marca, mas ele descobriu que ele tinha 6 centímetros a menos do que era exigido. Quando esses homens começaram a se comparar consigo, alguns pensavam que eram altos o suficiente para se qualificar. Mas quando o padrão de altura veio, nenhum deles, daquela companhia especial, era qualificada para a parada da vitória, e eles não foram para Paris. Meus irmãos, às vezes nós agimos assim. Geralmente pensamos que a maneira de entrar no céu é porque somos uma boa pessoa. Aqui em São Luís eu ouço muitas pessoas, quando eu evangelizo elas, não só de São Luís, mas de fora também, eles eu acho que no fim das contas, quando Deus pesar, botar na balança o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, na hora que pesar vai dar mais para o certo do que para o errado, e aí eu vou entrar. As pessoas que acreditam que podem ser salvas assim, elas se comparam também com as outras pessoas. Elas começam a dizer: eu sou bom o suficiente porque eu sou melhor do que meu vizinho que bebe cerveja e assiste TV, esportes aos domingos ao invés de ir à igreja. Eu vou à igreja,
com certeza eu compro de vez em quando um bilhete de loteria, ocasionalmente, mas nada demais. Eu não jogo como muita gente faz, todos os dias. Eu não bato na minha esposa, eu brigo muito com ela, a gente discute, mas eu nunca bati na minha esposa. Eu pago os meus impostos, bem, pelo menos a maioria deles, você sabe, né? O governo ele é desonesto na cobrança de seus impostos. Essa é uma maneira como as pessoas costumam se justificar e se convencer de que elas estão indo para o céu. Elas estão indo para o céu por meio das suas obras. Esse texto de Paulo, em Filipenses, ele continua a argumentação que ele vinha traçando a partir do capítulo 1, do verso 3. E ele diz que se houve alguma pessoa que poderia, por suas obras, estar bem com Deus, com base na observância da lei e das boas obras, essa pessoa, Paulo diz, seria eu. Se alguém pode se gloriar em algum tipo de justiça, sou eu. E então ele dá para as pessoas, os filipenses, aquele currículo extraordinário. Ele tinha credenciais de nascimento, ele tinha registro de experiência, de práticas e de ações, mas no caminho, no meio do caminho de Damasco, ele veio a perceber que todas essas coisas em que ele estava contando e confiando para ser justo diante de Deus eram piores do que inúteis. Enquanto ele julgava a si mesmo em comparação aos outros, ele era irrepreensível segundo a lei. Mas quando finalmente ele se confrontou diante do padrão, ele descobriu que ele estava muito aquém do padrão genuíno de santidade que é o Senhor. Ele então jogou todas essas coisas sobre a pilha do lixo. Ele se apegou a Cristo através da fé. E é isso que ele descreve aqui nesse texto. E ao nos advertir contra o falso cristianismo que ainda persiste hoje, que mistura fé em Cristo com fé em boas obras, Paulo mostra para nós que cristãos verdadeiros contam todo e qualquer mérito humano como perda, a fim de ganhar Cristo pela fé. O que nós temos dos versos 4 a 11 é uma descrição vívida do que é a genuína conversão. Quando alguém se converte, nós temos uma descrição disso aqui, dos versos 4 a 11. Ele dá de costas para as suas obras e se volta para Cristo. O quadro aqui é de alguém que tem um livro, folha de razão, onde está o seu nome e as coisas que ele vinha fazendo. Antes de Cristo, ele colocou do lado do ativo uma série de coisas que ele pensava que eram lucros. Aqui eu tenho mais um lucro, aqui eu tenho mais um, eu dou dízimo, sou fariseu, meu pai era hebreu, eu sou hebreu, filho de Benjamim, por isso meu nome é Saulo. E ele foi colocando essas coisas como ganho, que o qualificavam para o reino dos céus. Mas quando ele se encontrou com Jesus, ele teve que pegar todas essas coisas, rasgá-las e colocar do lado do débito todas elas, porque elas eram completamente inúteis. O que nós vamos aprender nessa noite é a verdade que Paulo quer nos ensinar aqui. Que verdadeiros crentes consideram todo o mérito humano como perda, a fim de ganhar Cristo pela fé. E a primeira coisa que Paulo quer nos mostrar aqui, o que eu considerava lucro, eu agora considero perda. Versos 4 a 7. Veja. Paulo examina em detalhes as melhores coisas que uma pessoa pode colocar a sua confiança para a salvação. Ele fala de duas coisas. Ele fala da herança familiar e fala da sua própria dedicação a essa herança. Ele vai se olhar e se igualar aos outros. E ao se igualar aos outros, ou a se comparar com os outros, Paulo diz que ele supera em muito os demais, inclusive os judaizantes, os falsos mestres que querem enganar os filipenses e os cristãos, que querem fazer com que as pessoas creiam na salvação pelas obras juntamente com a fé. E veja que Paulo começa com a circuncisão, porque esse é o ponto dos hereges. Eles diziam: você não pode ser salvo só pela fé em Jesus, você também tem que circuncidar como qualquer judeu, você precisa passar pela circuncisão. Paulo começa com a circuncisão, e ele divide as coisas em dois grupos aqui: os privilégios herdados e as suas realizações. E vejam como ele descreve as coisas. Primeiro, o privilégio que ele tinha foi circuncidado ao 8º dia. Ou seja, os pais, ele é um filho de judeus que obedeceram à lei, que levaram seu filho conforme a lei até o templo, até o sacerdote, e ali ele foi circuncidado quando ele deveria ter sido circuncidado. Ele não foi circuncidado mais tarde na vida.
Ele não foi circuncidado como adulto. Ele não era um prosélito. Ele não era um filho de judeu que não seguia a lei de Deus. Ele era alguém que fazia parte de uma genealogia perfeita. Não era um prosélito. Não era um filho de casamento misto, como Timóteo, por exemplo, que teve que ser circuncidado como adulto. Não, ele foi circuncidado no 8º dia. Ou como nós diríamos na nossa igreja, ele foi batizado na infância como um bom filho de presbiteriano. Mas ainda, ele é um israelita, ele diz: eu não sou um prosélito, eu não sou de fora de Israel, mas eu sou da tribo especial de Benjamim. E vocês sabem quem é a tribo de Benjamim? A tribo de Benjamim é aquela tribo das 12 tribos de Israel que ficaram do lado do rei Davi. Ela foi a tribo especial que deu o primeiro rei à nação de Israel, Saul, da onde veio o nome Saulo. Essa tribo, quando houve a guerra civil, ela não ficou com as 10 tribos que se revoltaram, que se dividiram, ou quando o rei Davi estava subindo no trono, ela não ficou, essa tribo, com aquelas 10 tribos que não queriam o rei Davi. Ao contrário, sempre foram fiel ao rei, sempre foram fiel, essa tribo sempre foi fiel ao plano de Deus e ao rei. Quando houve aquela divisão, quando as tribos se dividiram, as 10 ficaram para o norte, 2 ficaram para o sul, Benjamim e Judá. E quando o cativeiro veio, os assírios levaram as 10 tribos, elas se espalharam, elas nunca mais existiram. Judá e Benjamim permaneceram firmes, mesmo sendo levados no cativeiro, eles ainda sobreviveram. E Davi diz: eu faço parte dessa tribo, eu sou um judeu de pedigree. Mas ainda, ele diz: eu sou hebreu de hebreus. Hebreu de hebreus significa que, embora ele fosse o filho de pais que viviam na dispersão, porque ele era Saulo de Tarso, na cidade de Tarso, ainda assim ele vivia num lar onde os seus pais ensinaram a lei e falavam a língua materna. Ele era filho de uma família estritamente dedicada à observância da lei. Não era de uma família judaica helenista, não era como alguns judeus como nós temos hoje, né? Como judeus que não são bem judeus assim. Ele era de judeu bem radical, hebreu de hebreus. E veja que coisa interessante. Nós talvez pudéssemos avistar isso também. Meu pai é membro da igreja desde criança. Eu fui educado na igreja, fui batizado no 8º dia. Minha família tem uma linhagem contínua de homens e mulheres crentes. Eu perco a conta de pessoas atrás da minha família que sempre foram dedicadas a Deus. Eu não posso dizer isso. O primeiro crente da família sou eu. Mas talvez alguns aqui nessa noite possam dizer isso. Eu sou um genuíno cristão. Minha herança é essa. Mas veja, Paulo acrescenta à sua herança as suas realizações. Olha o que ele diz: quanto à sua atitude para com a lei, ele se tornou um fariseu. Ele se tornou um membro do partido mais zeloso e dedicado à observância da lei. Ele foi separado para a lei, zeloso por ela. E este zelo foi demonstrado exatamente em sua busca de acabar com os cristãos, porque ele diz: quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Ele faz parte daquele partido radical que seguia estritamente a lei, e não apenas seguia os mandamentos e buscava seguir os mandamentos, mas criava novos e mais mandamentos para observar e mostrar o quanto eles eram realmente separados das demais pessoas. E todo o seu zelo foi tão radical que ele percebeu e olhou para os cristãos e os considerou como um desvio perigoso do verdadeiro judaísmo, e ele perseguiu a igreja, consentiu inclusive na morte de muitos. Tão radical, tão zeloso, que achava estar agradando a Deus ao perseguir a fé cristã. E aí ele encerra dizendo: quanto à lei, irrepreensível. No que diz respeito à adesão da lei, ele diz: ninguém poderia acusá-lo de quebrá-la. Ele não poderia ser condenado por ninguém. Ele não tinha culpa, sem culpa. Não quer dizer que ele não tivesse pecado. Não é essa a ideia aqui. Lembre-se, Paulo está mostrando a visão que ele tinha antes da conversão, e comparando-se com os demais, ele diz: quanto à lei, irrepreensível. Ninguém poderia argumentar que a conversão de Paulo para o cristianismo era porque ele fracassou na sua vida como um religioso judaico. Não. Ele foi zeloso, dedicado, completamente envolvido, inserido na religião judaica. Paulo está lembrando aos seus leitores que eles devem se alegrar no Senhor.
e evitar a mente dos judaizantes. A mente aqui é a da confiança na carne, pois ele diz no início do verso 4, bem que poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Meus irmãos, que lições essa afirmação de Paulo tem aqui para nós? A primeira delas é que não são as vantagens divinamente concedidas que determinam o meu destino eterno, mas exatamente o que eu faço com elas em minha relação com Deus. Paulo teve aqui uma herança maravilhosa, mas ele se apegou a ela como um meio de alcançar a salvação com Deus. Há muitos de nós aqui nessa noite, homens e mulheres, que nasceram no lar cristão, que tiveram instrução cristã desde criança, que foram batizados na infância, que conhecem a palavra de Deus, o ensino desde pequeno, aqui mesmo nessa igreja. E em muitas das nossas igrejas existem homens e mulheres que experimentaram e receberam essas bênçãos maravilhosas, mas se não confiam em Cristo, perecerão sob o juízo divino. Muitos cristãos que são membros de igreja e que durante muito tempo desfrutaram das bênçãos de Deus, não entrarão no reino dos céus. Pessoas que domingo após domingo ouvem a palavra de Deus, cultuam o verdadeiro Deus, se relacionam com o verdadeiro povo de Deus, mas que perecerão no dia do juízo, porque não são as vantagens ou bênçãos de Deus que asseguram o meu destino eterno. Eu preciso me voltar para Deus e confiar em Jesus de todo o meu coração, senão eu estarei perdido para sempre. Vejam, por exemplo, eu gosto muito de citar esse texto que diz Mateus capítulo 7. Abram lá, Mateus capítulo 7. Verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus não está ensinando salvação pelas obras aqui. Ele está dizendo quais são as manifestações, os sinais, as marcas de alguém que entrará no reino do céu. Por que eu estou dizendo isso? Por causa dos versos anteriores. Verso 19. Toda árvore que produz bom fruto, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Verso 17. Toda árvore boa produz bons frutos. Árvore má produz frutos maus. Verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, o que está no verso 21 aí em diante tem a ver com os frutos de alguém que realmente conhece a Deus. E veja, Senhor, Senhor, essa repetição tem a ver com zelo. A pessoa parece ser zelosa. Senhor, Senhor, de dedicação, de zelo, de compromisso, de fervor. Jesus está dizendo, é possível chamar Jesus de Senhor, dizer ter um compromisso com Ele, ser até fervoroso, e ainda assim não entrar no reino dos céus, porque a evidência de alguém que é salvo é exatamente o compromisso radical de obediência ao Senhor pela fé em Cristo Jesus. Vocês verem quanto isso é radical? Veja o verso 22. Muitos naquele dia dirão, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos o quê? Profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos. Hoje em dia alguns evangélicos olham para alguém que expulsa demônio, que profetiza, que faz milagres, e dizem, esse cara aí é de Deus, não é possível, ninguém pode fazer isso, isso aí já está no céu, isso aí está na primeira fila lá do reino dos céus. Jesus está dizendo que é possível fazer todas essas coisas, e veja, Jesus não diz que é mentira. Ele não diz, é mentira, vocês nunca fizeram isso, estão querendo me enganar. Não. É possível, inclusive, produzir e ser instrumento de Deus na produção de sinais e prodígios e ainda assim estar fora do reino dos céus. Judas andou com Jesus, Judas pregou o evangelho, Judas expulsou o demônio, Judas curou enfermos, mas Jesus diz que ele era do diabo. Jesus diz, é possível fazer isso sem ter um relacionamento com Ele, porque olha o que diz o verso 23, então lhe direi explicitamente, nunca os conheci, nunca tive um relacionamento com vocês.
Meus irmãos em Cristo, não são as vantagens divinamente concedidas que determinam o meu destino eterno, mas o meu compromisso com Jesus Cristo. Mais ainda, o texto também nos ensina que as vantagens divinamente otorgadas, as bênçãos que Deus concede de uma herança, e a minha dedicação e zelo a isso, podem até produzir um efeito nocivo para mim. Podem me enganar, podem me fazer acreditar que eu estou bem com Deus, visto que Ele está me abençoando, visto que Ele me deu uma herança maravilhosa, visto que eu pertenço a um grupo maravilhoso e sou dedicado a esse povo, e sou dedicado às obras e a tudo que Deus manda fazer. Mas as vantagens não são indicativas de que o nosso destino está gloriosamente garantido. É triste, muito triste, ter que despertar com a surpresa da condenação eterna. Não são as bênçãos de Deus ou as suas vantagens otorgadas o critério para medir a sua relação com Deus. Não são. As bênçãos que Deus deu a você de uma herança familiar cristã, mas o seu compromisso com Jesus. Um pastor americano uma vez perguntou a uma pessoa: você é cristão? E a resposta dele disse: claro. Ou você pensa que eu sou hindu? E o que o pastor estava querendo trabalhar com aquela pessoa? É porque eles pensavam que porque eles eram americanos da América, e porque a América é predominantemente cristã, todo mundo que é americano é cristão. Se você acha que você nasceu em uma família e que sua família é de pais cristãos e que você, portanto, é um cristão verdadeiro, você deve estar disposto a considerar isso como perda, se você quiser ganhar a Cristo pela fé. Outros pensam porque foram batizados quando crianças, mais tarde, que eles são cristãos. Outros colocam a fé em sua frequência na igreja. Uns confiam no fato de sua doutrina ser ortodoxa e reformada, ou que eles têm servido fielmente à igreja, têm vindo à igreja, são servo fiel. A ideia mais comum de todos é que porque eu sempre tentei fazer o melhor para viver uma vida cristã, eu vou entrar no reino dos céus. Mas, meu irmão, você não deve se apegar à noção de sua própria bondade e ser um verdadeiro cristão, porque verdadeiro cristianismo exige que vejamos a inutilidade do melhor da nossa dignidade, o melhor de nossas obras, quando se trata do relacionamento com Deus, não passam de trapos de imundícia. Embora nem todas as conversões sejam tão repetidas como foi a de Paulo, mas todos nós devemos ter a mesma atitude que ele tem aqui no verso 7. Eu considero tudo isso perda. Deixa eu perguntar a você: em que você se orgulha? Onde está a sua confiança? Talvez você tenha reivindicado uma ou mais coisas das seguintes que nós já falamos aqui. Eu nasci em um país cristão, sou filho de pais cristãos, criado por pais cristãos, por avós cristãos, batizados, confirmado na igreja, educado em uma escola cristã. Talvez até mesmo agora você reclame: eu sou um membro da igreja, eu leio a minha Bíblia, eu oro, eu sou uma boa pessoa, eu faço de tudo para fazer o que é certo na sociedade, eu não sou igual às demais pessoas. Enquanto essas são bênçãos e privilégios, eles não fazem de você um cristão, ou colocam você em uma boa posição com Deus. As obras têm o seu lugar, mas quando se trata de salvação, as obras são completamente inúteis. Podemos nos orgulhar de nossa riqueza, de nosso status, de nossa educação, de nossas emoções, da estabilidade emocional que temos, das nossas famílias, dos nossos negócios, de nossa denominação, ou até mesmo, como alguns cristãos fazem, nós nos orgulhamos até da versão da Bíblia que nós usamos. Mas tudo isso é inútil. Tudo isso não faz o menor sentido quando nos relacionamos com Deus. Um outro problema quando nós nos orgulhamos das obras que nós fazemos, irmãos, é que nós nos tornamos legalistas. E o legalismo é um perigo na igreja. Veja Paulo, eu tenho uma lista de coisas que eu fiz e quando eu me comparo com os outros eu sou irrepreensível. Quando você se gloria e confia nas obras e na sua herança, você começa a julgar todos os outros a partir do seu próprio padrão e desprezar as outras pessoas porque elas não são iguais a você.
porque elas não se comportam igual a você, porque não são crentes iguais a você. Você pode considerar os outros crentes de segunda classe, porque não são como você é, zeloso, dedicado, firme. Quando você se orgulha nas boas obras, você despreza os outros por não serem iguais a você. Isso é perigoso. Isso não é cristão. Cristãos não se orgulham e desprezam os outros. Cristãos são humildes. Cristãos olham para os outros e consideram os outros superiores a si mesmos, diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2. O que eu considerei lucro, eu considero perda. Veja o verso 7. É interessante porque Paulo agora vai descrever o que aconteceu com ele quando Cristo apareceu para ele na estrada de Damasco. Em uma linguagem que lembra muito o hino de Filipenses 2, de 5 a 11, com a sequência de desistência de privilégios, morte, exaltação, Paulo mostra primeiro como e por que essa atitude de confiança na carne, tão característica dos judaizantes, deveria ser abandonada. O como está no verso 7 ao 8. Na verdade, o verso 7, o verbo está no passado. Você pode olhar aí o verso 7. O que ele diz aí no verso 7? Eu considerei o que eu considerava lucro, considerei perda. Ele diz isso no verso 7. Mas o que para mim era lucro, por isso eu considerei perda. O que eu considerei lucro, agora eu considerei perda. A palavra mas marca um forte contraste aqui com a sessão anterior. As coisas que eram ganho para Paulo é a referência ao currículo que ele descreveu nos versos 4 e 6. Esse termo aí, contar, é usado 3 vezes aqui no verso de 7 a 8. É um termo matemático que significa envolver um processo intelectual, pensar, considerar a respeito e contabilizar. A palavra perda aqui, ela só é encontrada em 2 lugares do Novo Testamento, aqui e em Atos dos Apóstolos. É um termo de negócio que significa desistir de alguma coisa. É um negociante que, quando olhou para alguma coisa, percebeu que não teria lucro, ele simplesmente desiste do negócio. Se você é um empresário, você sabe disso. Você estava pensando que aquele empreendimento ia dar lucro para você. Você sentou, pensou, avaliou e percebeu: isso não vai dar lucro, eu vou ter perda. Então você simplesmente desiste do negócio. Esse é o sentido da palavra aqui. Você desiste e abandona. Paulo está dizendo que em determinado ponto no passado, quando ele foi convertido a Cristo, ele tomou uma decisão da sua vontade de contar tudo o que ele tinha realizado como perda, não tendo contribuição alguma para a sua salvação. E é isso que acontece na conversão. O verso 7 descreve a conversão do apóstolo Paulo. O que acontece quando o Evangelho chega com poder no coração de alguém? O que acontece quando o Espírito Santo convence alguém dos seus pecados? Ele olha para a sua trajetória, ele olha para a sua vida, ele olha para tudo que ele fez, de bom e de ruim, e ele simplesmente dá de costas para essas coisas, ele abandona, ele desiste delas e diz: isso tudo, quando contabilizado, só iria trazer perda para mim, eu só teria prejuízo espiritual. Se Paulo fosse um homem ímpio, facilmente ele olharia para essa história e diria: eu tenho que abandonar todos esses pecados. Se Paulo tivesse sido um homem idólatra, promíscuo, perverso, ele facilmente olharia para tudo isso e diria: eu tenho que abandonar esses pecados para me voltar para Deus. Mas aqui ele está dizendo que ele precisou se arrepender das coisas boas que fez, da sua religiosidade, da sua dedicação e do seu zelo. Porque quando você olha para a beleza e para a grandiosidade de Cristo, quando você é levado pela graça de Deus a conhecer Jesus, conversão implica em dar as costas para todo tipo de idolatria, de confiança em qualquer outra coisa que não em Jesus. Isso é conversão. Conversão é dar as costas. Ele transferiu a sua confiança de suas obras, de suas realizações, da sua justiça para a justiça de Jesus Cristo. Hoje, meu irmão, se você creu em Cristo, você também transferiu sua confiança das suas obras para a obra perfeita de Jesus. O que eu considerei lucro, agora eu considero perda, por causa de Cristo. Quando eu olho para Cristo e olho para as minhas obras e para a minha religião, para o meu histórico, para a minha vida, tudo isso iria me levar para a destruição e para o inferno. Agora, eu me volto para Jesus. Deixa eu perguntar para você que está aqui nessa noite:
Você ainda confia nas suas realizações e na sua herança. As suas obras ainda são aquilo a que você se apega mais do que qualquer outra coisa. Como você se aproxima de Deus? Você acha que Deus sorri para você, que Deus te abençoa e cuida de você porque você é uma boa pessoa? Porque você faz o seu trabalho direitinho? Porque você é um bom pai de família? Porque você não é igual aos outros mentirosos e corruptos desse mundo? Você nunca traiu a sua esposa? Você é fiel a ela o tempo inteiro? Você é dedicado ao Pai? Você faz todas as coisas que o homem honesto faz e Deus vai levar em consideração isso quando olhar para você? Você acredita realmente nisso? Paulo acreditava, mas ele foi convencido pela graça de que todas essas coisas não davam vantagem alguma diante de Deus. Era perda, levando ele para o juízo e para a condenação. Às vezes nós fazemos isso, confiamos demais em nossas obras, mas conversão é voltar as costas para o pecado e até mesmo para a religião e para as boas obras que nós fazemos e confiar em Jesus Cristo com todo o nosso coração. Se você não fez isso, faça isso hoje à noite. Se você ainda confia na sua justiça, meu querido, arrependa-se disso. Confie apenas no Senhor. Paulo diz em Romanos capítulo 10, ele diz assim: eu dou testemunho dos meus irmãos, os judeus, porque eles são zelosos, mas o zelo deles é sem conhecimento. E sabe o que acontece quando você é zeloso sem conhecimento? Romanos capítulo 10, olha o que ele diz: porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, verso 2, porém não com entendimento. Como é que Paulo sabia que eles eram zelosos, mas sem entendimento? Ele diz: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Ao rejeitarem Cristo, eles tentam construir para si uma justiça para serem aceitos por Deus por suas obras. E ao fazerem isso, não recebem a única justiça que pode salvá-los. Eles estão perdidos, completamente perdidos. Mas veja no capítulo 9 que eles estão perdidos apesar de todas as suas vantagens. Veja lá, Romanos capítulo 9, verso 4. São israelitas, pertencem-lhes à adoção, também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é, sobre todos, Deus bendito e Deus bendito para todo sempre. Percebe? Paulo está dizendo: esses homens têm uma herança extraordinária. E não apenas isso, no capítulo 10, verso 1, eles têm um zelo que falta para muitos religiosos e até para alguns cristãos. Mas eles têm zelo sem conhecimento, porque tentam conquistar o favor de Deus pelas obras. E quando você faz isso, você não é salvo, você está perdido. Meu querido, conversão genuína é dar as costas para o pecado, mas também para realizações e boas obras, e confiar apenas em Jesus. Mas a partir do verso 8 até o verso 11, Paulo descreve isso de que essa atitude não apenas acontece na conversão, mas deve ser contínua. O verso 8 a 11 forma uma unidade, uma única sentença e unidade no original. E o verbo contar, ele muda de tempo. Você pode perceber no verso 7, ele diz: eu considerei perda por causa de Cristo. Mas no verso 8 ele diz: sim, deveras considero. No original ele muda do passado para o presente. Ele diz: quando Cristo veio até mim, eu considerei tudo isso como perda e me voltei para Cristo. E agora ele diz que isso é uma conduta e uma prática constante dele. Ele continuamente faz isso. Ele faz isso o tempo inteiro. Eu considero tudo como perda. Paulo move-se do ato passado para o estilo de vida presente. Ele não só perdeu todas as coisas no passado, ele continua fazendo no presente como um crente. Ele coloca isso de forma muito clara aqui. Ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda, tendo em vista o valor da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e considero como lixo para que eu possa ganhar a Cristo. O verso 8 enfatiza, meus queridos, o aspecto contínuo
de considerar perda, que cada vez que Paulo sentiu, quando ele como cristão sentia algum orgulho no mérito humano, em sua dedicação, em seus muitos trabalhos, nas suas perseguições, ou qualquer coisa que ele tivesse feito, ele ia sentar-se, ele ia mover item do ganho e colocar na coluna da perda. E ele está dizendo que é assim que o cristão age. Alguém que se converteu não apenas considera tudo como perda, mas cotidiana, toda vez, ele tem um estilo de vida marcado por considerar todas as coisas como perda por causa de Cristo. Eu pergunto, e o que Paulo está ensinando aqui, salvação que começa pela graça, deve ser vivida o tempo inteiro pela graça, não pelas obras. Alguns cristãos aprenderam que é o seguinte: você entrou no reino dos céus pela graça. Agora você tem que se esforçar o máximo possível para conquistar e chegar ao reino dos céus pelas obras. Se você conseguir fazer o melhor possível até a volta de Cristo, até a morte, você entra. Mas se você errar no último momento, no último instante, você está perdido para sempre. Ou seja, eu começo confiando na graça, mas vivo a vida cristã confiando nas mesmas coisas. Paulo diz: não, eu não apenas considerei aquilo como perda, eu considero o tempo inteiro como perda. E todos nós aqui nessa noite lutamos com orgulho por causa das nossas obras. Podemos ter orgulho de nossa pureza moral, de nossa fidelidade, de nossa vida devocional, da nossa correção doutrinária, somos sadios doutrinariamente, no pensamento de que somos de alguma forma melhor do que os outros cristãos. Mas nós devemos continuamente levar em contar tudo que nós pensamos que é ganho, devido ao nosso esforço, como perda, para que possamos apreender mais plenamente a Cristo em tudo e em tudo que temos, com tudo que Ele oferece para nós. Verdadeiros crentes, irmãos, contam todo o mérito humano como perda, o tempo inteiro. Você, meu irmão, em sua vida presente hoje como cristão, você deve contar suas realizações como perda. Isso se refere a tudo. Tudo. Paulo fez isso. Paulo considerou os trabalhos como escrever escritura, pregar o evangelho, evangelizar os crentes, implantar a igreja, mentorear missionários, mentorear pastores. Todas essas obras de serviço são maravilhosas, mas não se comparam ao valor da sublimidade do conhecimento de Cristo. Veja que Paulo está comparando boas obras e conhecer Jesus. Ele diz: isso é perda. Eu prefiro conhecer a Cristo e continuar crescendo no conhecimento dele. Nossas boas obras, irmãos, a parte de Cristo, são poucas as narinas de Deus. Deus não suporta as nossas obras, mesmo boas, se são feitas confiando em nossa justiça própria e não em Jesus Cristo. Veja que Paulo conclui que essas obras e muitos mais são lixo, verso 8. Sim, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e se considero como refúgio. Refúgio aqui pode ser traduzido como lixo, mas a tradução mais apropriada é a palavra esterco mesmo. Ele pega todas as obras e considera como esterco, lixo, coisa inútil, coisa podre. Lembra de Isaías 64? Ele diz: nossa justiça são como trapos da imundícia. Ou seja, as nossas obras são como aquele paninho que as mulheres judias usavam em seu período de menstruação, todas manchadas com sangue. E o sangue da menstruação era considerada a perda da vida, e portanto era considerada um sangue de imundícia. A mulher menstruada no Velho Testamento se tornava impura enquanto permanecia em seu período de menstruação. Não poderia apresentar-se diante de Deus, não poderia adorar diante do Senhor. E se seu marido resolvesse tocá-la durante esse período, ele também seria considerado impuro. Isaías diz: nossas obras são iguaizinhas a Deus. As nossas justiças e boas obras são rejeitadas diante de Deus quando confiamos em nossa justiça diante do Senhor. Eu lembro de assistir um vídeo alguns anos atrás de um pastor, um desses pastores de deputado federal que tem aí. Não vou dizer o nome dele, não. Mas dá uma vontade de dizer. Ele estava orando por uma irmã pedindo bênção de Deus.
E quando ele estava orando, e isso você pode achar no YouTube, depois você me pergunta o nome do pastor que eu digo pessoalmente. Ele disse assim: e eu peço isso porque quem fala contigo aqui e ele cita o nome dele. Quem está pedindo aqui é um pastor, deputado federal que começa com M, termina com Arcos. Eu olhei para aquilo e fiquei abismado. O cara deu uma carteirada em Deus. Ele disse: Deus, é o seguinte, sou eu. Não é possível que você vai me ouvir. É o teu servo, eu estou lutando aqui, batalhando, guerreando aqui. Ele disse isso, cara. Deus deveria ouvi-lo porque quem estava falando com ele ou seja, a confiança dele estava nas suas obras, no grande pregador que ele é, ou nas coisas que ele anda fazendo. E às vezes é assim que a gente se aproxima de Deus. Ah, Senhor, eu só tenho que ouvir minha oração, porque eu sou um servo fiel, nunca fiz nada de errado, sou presbiteriano. Não faça isso. Não viva pelas obras, viva pela graça de Deus. Você é aceito não pelo que você faz, você é aceito pelo que Cristo fez por você. Você é aceito por toda a justiça de Jesus. Compare as suas boas obras e compare as boas obras de Jesus. Qual das duas é melhor? A sua? Não, a de Jesus. Se você crê em Jesus, as boas obras de Jesus são consideradas suas, como se você as tivesse praticado. E aí Deus te recebe e te aceita. Mas se você confia nas suas obras, elas são imundas, são pecaminosas, são manchadas com pecado. Elas não podem ganhar a salvação, elas não podem manter a salvação. Mesmo obras religiosas impressionantes, que não são realizadas por estarmos em Cristo, não ganham o favor de Deus, não trazem recompensa final. Elas não passam de madeira, feno e palha, como diz Paulo em 1 Coríntios 3,12. Todos nós aqui deveríamos desejar simplesmente crer nessas verdades e viver por elas. Devemos ser homens e mulheres que se apegam a Cristo, porque nós o conhecemos e não porque podemos fazer alguma coisa além dele. Perca sua religião, suas obras e escolha o relacionamento com Jesus. Ore por isso e viva dessa maneira. Sabe por quê? Porque ganhar Cristo é ganhar tudo, meus irmãos. Veja o verso 9 a 11. Qual era o grande desejo de Paulo? Diário e constante. Primeiro, ser achado nele. O versículos 9 a 11 passam a explicar o que a confiança na carne deve, por que a confiança na carne deve ser abandonada, mostrando o que significa ganhar a Cristo pela fé, conhecer Jesus. Trata-se de três coisas: justiça, relacionamento e ressurreição. Quando você confia em Jesus Cristo, quando você despreza todas as outras coisas para confiar em Jesus, você recebe de Deus três coisas importantes. Primeiro, justiça. O verso 9 diz assim: e ser achado nele, ser encontrado nele, estar unido a ele espiritualmente, não apenas agora, mas todos os dias, e inclusive no último dia, no dia do juízo, ligado a Cristo, unido a Cristo, ser achado nele. Ele é o ambiente onde eu estou, ele é a esfera onde eu vivo, nele. E como é essa vida nele? O que eu experimento nisso? Ele diz assim: e está ser achado nele, não tendo justiça própria. Eu estou em Cristo, não confio em minha justiça, eu não tenho justiça própria. Eu sou encontrado nele, por causa da maneira em que ele vai ser encontrado em Cristo. Eu sou encontrado em justiça. Eu não tenho justiça própria, eu não tenho obras para apresentar, eu não tenho justiça para colocar diante de Deus. Eu sou imperfeito, eu sou pecador, e mesmo nos meus melhores momentos, quando eu sou dedicado e zeloso, eu ainda assim sou pecador, sem justiça própria. Mas qual é a justiça? E aqui tem uma tradução interessante. Ele diz assim: senão a que é mediante a fé em Cristo. Na nossa tradução passa a ideia de que ele está falando de nossa fé em Jesus, mas a construção original no grego deveria ser traduzida melhor assim: senão a que é mediante a fidelidade de Jesus. Essa seria a melhor tradução. Porque, e é claro que ela é baseada na fé, porque no final ele diz: a justiça que procede de Deus baseada na fé. Eu recebo essa justiça pela fé, mas ela vem de Deus, não de mim. Não é minha justiça própria, ela vem de Deus.
Mas que justiça é essa que vem de Deus? Justiça aqui é o tipo de vida justa e perfeita. São aquelas realizações que te fazem aceitável. Paulo diz, eu tinha realizações, mas elas são inúteis. Então, que justiça é essa? Que realizações, que obras são essas que me tornam aceitáveis diante de Deus? Paulo está dizendo, aquela que é mediante a fidelidade de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, ele se fez homem igual a mim e a você. E ele foi fiel a Deus no seu lugar e no meu lugar. Ele fez as obras que nós deveríamos ter feito. Ele obedeceu onde nós fracassamos. Em seus pensamentos ele foi perfeito, como nós não somos perfeitos. Em suas ações ele foi perfeito. Em suas palavras ele foi perfeito. Ele foi fiel até o fim. E essa é a justiça que vem de Deus. A justiça de Jesus Cristo, que é colocada na sua conta. Quando você crê em Jesus, não são as suas obras que fazem você aceitável diante de Deus. São as obras de Jesus que Deus considera suas quando você crê em Jesus. Aos olhos de Deus em Cristo, você é santo e irrepreensível, sem mancha e sem mácula nenhuma. Essa é a justiça que você recebe quando você despreza as obras e confia em Jesus. Meu querido, nenhum ser humano vai ser tão perfeito quanto Jesus Cristo. Ninguém. Jesus disse aos da sua época: quem de vocês me convence do pecado? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você convive mais de perto com algum irmão aqui da igreja, você percebe que ele é pecador ou não? Sejam sinceros. Percebe? Claro que percebe, né? Todos nós percebemos. Quantos anos os discípulos andaram com Jesus? Intimamente, andando junto dia e noite. Quantos anos? Quantos? 3 anos. Quem deles disse que Jesus tinha pecado? Nenhum. Ao contrário, eles ficavam profundamente perturbados na presença de Jesus, a ponto do apóstolo Pedro dizer: nós cremos que tu és o Santo de Deus. Jesus foi perfeito em seu lugar, meu irmão e minha irmã. Se você crê em Jesus, você é achado nele, como a justiça que é dele, a justiça que vem de Deus, mas que você recebe pela fé. Você recebe pela fé em Jesus. Você recebe pela fé. Jesus obedeceu perfeitamente o Pai no seu lugar, e ele compartilha o que é seu com aqueles que têm fé nele. Se você crê em Jesus nessa noite, Deus o perdoa e te aceita, não apenas como se você nunca tivesse pecado, mas como se sempre tivesse obedecido a Ele todos os dias da sua vida. Alguém chegou a um sacerdote ortodoxo e um dia perguntou a ele: nós somos salvos pela fé ou pelas obras? A resposta dele foi: nenhuma nem outra. Somos salvos pela misericórdia de Deus. A salvação vem de Deus, foi ideia de Deus, e Ele deve receber toda a glória. Que grande visão! A única resposta que devemos dar à obra de salvação de Deus é a fé. Isso é o que a Bíblia chama de fé. É simplesmente apegar-se a Deus, apegar-se à sua palavra, receber a promessa que Jesus dá a vida eterna para aqueles que confiam nele. Isso é o que significa ser achado nele. Verdadeira salvação significa estar em Cristo pela fé. De modo que quando Deus olha para você, Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus. Seus pecados, passado, presente e futuro, são perdoados, são esquecidos para sempre. Deus jamais vai lançar em rosto qualquer um dos seus pecados, você que confia em Jesus. É isso que Paulo mais deseja: ser encontrado nele e tendo uma justiça que vem de Deus, baseada na fé, por causa da fidelidade de Jesus. Eu sou perdoado. Se você crê em Jesus, você tem justiça, mas você também tem relacionamento. Veja lá o verso 10: para o conhecer. O versículo 9 amplia a experiência de ganhar a Cristo. O versículo 10 a experiência de conhecer Jesus. Paulo diz que considerou tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Mas aqui Paulo não está orando, Paulo está dizendo que ele é achado em Cristo e conhece Jesus. A oração de Paulo, no capítulo 1, verso 9 a 11, é que o amor dos filipenses crescesse em conhecimento e em todo discernimento, para que eles aprovassem o que é melhor e por isso se tornassem puros para o dia de Cristo. Aqui, esse conhecimento, meus queridos, é descrito em termos muito mais pessoais.
Conhecer aqui Jesus não é conhecer fatos acerca de Cristo apenas. Não é apenas saber sobre decisões que você faz, mas tem a ver com relacionamento com Jesus. Quando você recebe a justiça pela fé, quando Deus te aceita, baseado no que Jesus Cristo fez com você, você é inserido num relacionamento com Jesus Cristo, em um relacionamento íntimo, e constante. E esse relacionamento implica em que você experimenta as mesmas coisas que Jesus experimentou. Veja o texto. Você conhece o poder da ressurreição. Você conhece o poder de dar nova vida que a ressurreição oferece. A ressurreição dentre os mortos. A comunhão dos seus sofrimentos nos acontecimentos da vida cotidiana. As duas coisas andam juntas. Você é ressuscitado espiritualmente pela graça de Deus. Você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Mas essa nova vida é marcada por sofrer juntamente com Cristo. Você tem a comunhão dos seus sofrimentos e elas não podem se separar. O poder da ressurreição é conhecido e experimentado através da participação dos sofrimentos. Essa é a ideia aqui. Essa é uma parte inevitável de ser cristão. Paulo já disse no capítulo 1, verso 29, que não foi dado apenas para nós o dom de crer, mas também o dom de padecer por Jesus, de sofrer por causa de Jesus Cristo. Então nós somos chamados a ter comunhão com Jesus, intimidade e relacionamento com Ele. E todos os dias experimentamos o poder da nova vida que Ele insere em nós. De vencer o pecado, de abandonar as transgressões, de viver para a glória de Deus. Sofrimento é para todo cristão, meu irmão. É o andar no caminho da cruz, contando todas as coisas como perda, a fim de ganhar Jesus. Porque quem crê em Jesus está disposto a morrer todos os dias por sua causa. Ele está focado na glória de Deus, na glória de Jesus. E que avançar e avançar. E à medida que ele cresce em relacionamento, ele experimenta o poder da ressurreição na sua vida, fazendo viver uma nova vida diariamente. Sabe por que você continua crendo em Jesus? Sabe por que você abandona o pecado, dá as costas para o pecado todos os dias? Sabe por que você continua buscando a santidade? Porque há um poder operando em você. Você tem um relacionamento com Jesus e o poder da ressurreição está atuando em você. E nos momentos de maior perseguição e tribulação, esse mesmo poder da vida anima e te fortalece. Não apenas isso, veja o texto. Conformando-me com Ele na sua morte. Meus queridos, ganhar a Cristo implica em sofrer e até estar disposto a morrer por causa dele. Você morre todos os dias por pecado, para viver exclusivamente por Ele. Ganhar o Senhor Jesus Cristo significa chegar a um relacionamento pessoal com Ele, a um conhecimento pessoal de Deus. Se você, meu irmão, não tem um conhecimento pessoal de Jesus Cristo, como aquele que morreu pelos seus pecados, como aquele que ressuscitou para você ter um relacionamento com Deus, então você ainda não tem experimentado a salvação que é em Cristo Jesus. Porque ganhar o Senhor Jesus Cristo significa uma identificação em termos de posição com tudo aquilo que Ele é. Ganhar Jesus Cristo significa experimentar na sua vida tudo aquilo que Ele fez por você. Quando conhecemos Jesus pessoalmente como Salvador e Senhor, somos colocados em Cristo, de modo que tudo aquilo que é verdade sobre Jesus se torna verdade sobre nós. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Ele morreu, nós morremos. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Ele está sentado à direita de Deus, nós estamos assentados à direita de Deus. No instante em que nós abandonamos a confiança em nossas próprias obras e colocamos a nossa confiança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo por nós somos inseridos nele. Deus Pai vê cada crente através dos méritos de seu Filho. E essa posição de Deus, diante de Deus, nos é dada pela fé em Cristo Jesus. E isso para nós é suficiente. E todos os dias você experimenta o poder da ressurreição, dando a você uma nova vida, uma novidade de vida, um novo andar pela graça de Cristo Jesus. Eu pergunto, você se alegra em ser achado em Cristo, nele? A sua confiança está exatamente nisso. Eu estou em Cristo Jesus, eu estou em Jesus, eu estou nele, e isso é suficiente. Eu o conheço, eu o amo, e o seu poder opera em mim. Eu sou uma nova criatura, eu não sou mais aquele velho homem,
e todos os dias eu vejo o poder operando em mim, me fazendo viver novidade de vida. Você experimenta essas coisas? Isso é realidade acerca de você? Se é realidade, você é um crente, e você não experimenta, questione sua posição diante de Deus. Meus irmãos, uma vez um pai levou seu filho e alguns amigos do seu filho para um parque. Eu nunca tive um amigo que tivesse um pai desses. Ele pegou todos os amiguinhos do filho e levou para esse parque. Seria bom, né? Imaginou? 10, 15 crianças todas juntas. E aí o que ele fez? Ele comprou um rolo de ingressos, que eram aqueles ingressos para poder entrar no parque e passar a brincar o dia inteiro naquele parque com todos os brinquedos possíveis ali. O pai então ficou ali, na frente da catraca que dava a entrada para o parque, e ele entregou o bilhete para o filho dele, e entregou para o amigo do filho que vinha atrás, e entregou para o próximo, e assim foi acontecendo. E aí então, de repente, um menino que o pai não reconheceu, estendeu a mão, e o pai puxou o bilhete de volta e disse: quem é você? A menina olhou para ele e disse: eu conheço o seu filho, eu sou amigo do seu filho. Então o pai pegou o bilhete e deu para ele também. Pode entrar. É isso que acontece quando nós estamos em Jesus. Deus trata todos nós que realmente conhecemos o seu filho como se fôssemos filho dele, porque ele sabe de fato que o somos, e ele nos dá ampla entrada no reino dos céus. Você tem isso, meu amigo? Você tem isso hoje? Se você morrer hoje à noite, você vai para o céu. E quando chegar no reino dos céus, e Deus perguntar: por que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? O que você vai dizer? Eu profetizei, expulsei demônios, fiz maravilhas, eu fui para a igreja, fui batizado quando criança, não deixei de participar de todas as escolas bíblicas, fui membro da UCP, UMP, estava no PH quando o Senhor me chamou. Ia começar a trilhar meu caminho no PH, mas não deu certo. O Senhor me chamou. Eu tenho que entrar. Eu sou presbiteriano, eu sou calvinista, eu creio na predestinação, eu creio na soberania de Deus. Não é possível que um homem desse não entre no reino dos céus. Não. Todas essas coisas são inúteis para a sua salvação. Não fazem de você alguém aceitável diante de Deus. Quando você chegar nos céus, e Deus, se Ele perguntar isso para você, você tem que dizer: é porque eu sou tão justo quanto o seu filho, por causa da justiça do seu filho, o Senhor já me aceitou. É isso. É por isso que no final ele diz assim: e para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Conhecer Jesus tem raízes no passado. Confiamos na sua morte como justiça em vez de nossas próprias obras. Tem implicação no presente, porque nós compartilhamos os sofrimentos dele hoje e experimentamos o poder da ressurreição enquanto passamos por isso. Através dele, à medida em que nos tornamos como ele, sofrendo a ponto de morrer como ele, o poder da ressurreição opera em nós hoje no presente. Mas conhecer Jesus tem implicações para o futuro também. Paulo sabe que suas realizações passadas e seu estilo presente de vida, à medida em que ele confia em Jesus e compartilha com ele, o levará à glória futura, que ele chama aqui de a ressurreição dentre os mortos. Todos os seres humanos ressuscitarão dentre os mortos no último dia, uns para a salvação, outros para a perdição. Mas Paulo, quando usa a ressurreição dos mortos aqui no verso 11, ele não está falando da ressurreição de todo mundo, a ressurreição geral. Ele está falando da ressurreição para a vida daqueles que confiam em Jesus Cristo. É ressuscitar dentre os mortos para estar na presença de Deus para sempre. Paulo sabe que em Cristo Jesus, o que vai acontecer com ele é que ele vai ganhar a ressurreição dentre os mortos e compartilhar a glória juntamente com Jesus Cristo, como ele diz no verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Um dia, você que crê em Jesus ressuscitará dentre os mortos, não com esse corpo de humilhação que nós temos, esse corpo que sente dor nas costas, esse corpo que perdeu o cabelo, esse corpo que tem problemas de locomoção, esse corpo que tem problema de visão como o meu. Se eu tirar o óculos, não enxergo nem o que está na minha Bíblia aqui. Esse corpo com sofrimentos, com dores, com angústias, será trocado por um corpo glorioso, um
corpo igual ao da glória de Jesus Cristo. Essa é a ressurreição dentre os mortos reservada para aqueles que creem em Jesus. Esse é o futuro certo que todo aquele que crê em Jesus tem. Mas se você não crê em Jesus, você também vai ressuscitar. Não com o corpo de glória, mas com o corpo de humilhação, destinado aos horrores do inferno para toda a eternidade. Mas quem crê em Jesus ressuscitará com a beleza de um corpo glorioso. Eu às vezes costumo brincar aqui com vocês dizendo assim, para algumas pessoas há uma má notícia sobre a ressurreição. É que ele vai ressuscitar com o mesmo corpo que ele tem. Isso é uma má notícia para alguns de nós. Mas a verdade é que esse mesmo corpo que ressuscitará em glória. Em glória. E até mesmo a nossa beleza, ou a beleza que nós temos nesse mundo, ela ainda assim é limitada pela queda. Quando ressuscitarmos, nosso corpo será tão glorioso que todo o potencial de riqueza, beleza e força que o pecado não permitiu, nós experimentaremos. Pense nisso. Pense na ressurreição que você experimentará quando Cristo voltar. Se você crê em Jesus, se você confia nele, se você não confia nas suas obras, se você confia na obra de Jesus, no que ele fez por você, na morte dele, é isso que você tem. Você tem uma justiça. Deus te aceita por causa do que Jesus fez por você. Você tem o poder e a comunhão com Jesus. Você tem um relacionamento com ele diário, em que o poder da ressurreição opera em você, à medida em que você morre para o velho homem, morre para o pecado, morre todos os dias, sofrendo por causa de Jesus Cristo. Mas no futuro, quando Cristo voltar, todos nós ressuscitaremos para a glória. Você crê nisso? Você precisa crer, porque quem disse isso para nós foi Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você crer nele, você vai viver para sempre. Cria nele hoje à noite, confie nele.